3. As luzes Min-Min. Bule é uma cidade interiorana em Queensland, Austrália. Na cidade, uma placa informa: nos próximos 120 quilômetros você está na terra da luz Min-Min. O mistério moderno não resolvido é uma luz que às vezes segue os viajantes por longas distâncias. Ela já foi abordada, mas nunca identificada, dirigida pelo Conselho de Blia Shire, no interesse do turismo. O nome Min-Min vem do hotel, o Min-Min, que ficava entre Belia e outra cidade do interior, Winton. O hotel queimou em 1918. As luzes Min-Min também foram conhecidas como Lanternas da Patty, Jack-o'-lantern e Will-o'-the-Wisp. Para simplificar, vamos chamá-las de luzes Min-Min. As luzes Min-Min são orbes de luz flutuantes e móveis. Elas brilham e às vezes seguem pessoas. Relatos indicam a visão de luzes nas cores azul, branco e amarelo. São principalmente encontradas acima do horizonte. Supostamente, são impressionantes e levaram as pessoas às lágrimas. O primeiro relato de luzes misteriosas no Outback australiano está no livro 6 Meses na Austrália do Sul, de Thomas Horton James, de 1838. Contudo, escreveu que as luzes estavam em Vitória, cerca de 1.500 quilômetros de Malha. Portanto, não se sabe se são as mesmas luzes, mas eis o que James registrou. Um grupo de exploradores estava acampado na região do rio Alvins, no leste de Victoria, quando viram um fogo um pouco distante. Alguns foram investigar, demoraram 3 horas para voltar, e não viram fogo, guardas florestais ou viajantes. Cavalgaram bravamente até o local do suposto incêndio, mas estava tão longe quanto no início. Em suma, acabou por ser um ignis fatuus ou fogo fátuo, e os manteve por mais de 1 hora, trotando em vão na perseguição, até que alguma palidez repentina e vacilante confirmou a eles sua natureza insubstancial, e eles retornaram um tanto mortificados para a cama. As luzes foram discutidas no romance juvenil The Min-Min de Mavis Clark, de 1967, e em sua autobiografia de 2004, Trust the Dream. O cineasta Job Clark dirigiu um curta-metragem chamado Min-Min Light em 2015. O curta é sobre os encontros de Clark com as luzes. Clarick afirmou que as luzes vieram diretamente para ela na primeira vez que as viu. Ela afirmou que acredita haver mais na vida do que imaginamos. Apesar de documentadas em livros e filmes, muitos debateram sobre ver as luzes ao longo dos anos. Por exemplo, logo após o incêndio que arrasou o hotel, um fazendeiro afirmou que luz misteriosa o seguiu rumo à baleia. Outro relato vem de um guarda florestal em a área protegida indígena Balangara. O guarda florestal, James Birch, disse que cresceu ouvindo sobre as luzes e foi informado pelos anciãos da comunidade que as luzes eram espíritos de pessoas cuidando do país. Ele disse que uma vez, quando ele e seus passageiros estavam voltando para casa depois de pescar, eles viram as luzes. Ficaram tão maravilhados com as luzes que demoraram para notar que seguiam na direção errada. As luzes de Min-Min têm sido tão fascinantes para o público que muitos turistas viajam para a região de Buleia apenas pela chance de ver as luzes. Então, o que são as luzes? Os australianos indígenas têm histórias sobre as luzes que datam de antes da colonização europeia. Acreditava-se que as luzes eram ancestrais destinados a guiar as pessoas. Eles também diziam que se as luzes te tocassem, elas te levariam embora. Outra teoria, muito mais moderna, é que as luzes fazem parte de um objeto voador não identificado. Por exemplo, elas poderiam ser algo como faróis. Outros pensam que são insetos bioluminescentes ou vagalumes. Alguns se perguntam se as luzes são o resultado de gás. Jack Pettigrew, um professor em polímata e neurociência, tem sua própria teoria. Ele alegou que as luzes, por estarem distantes, provavelmente são fogo ou faróis intensos. Ele disse que o ar frio pode alterar como a luz funciona. Ele afirmou que, em horizontes com ar frio, a luz pode ser capturada nessa camada. Ele realizou um experimento dirigindo seu caminhão 10 quilômetros a partir do acampamento.
Ele então apontou os faróis na direção do acampamento. As pessoas no acampamento viram as luzes no horizonte, e elas pareciam muito semelhantes às luzes de Min Min. As luzes até mudaram de cores, de laranja e vermelho para amarelo e verde. Ele disse que as luzes também flutuavam acima do horizonte. As luzes, seja o que forem, certamente despertaram a imaginação das pessoas. Se acredita na crença indígena antiga, certifique-se de que as luzes não te peguem. 2. As luzes de Marfa. Vamos a Marfa, Texas, para ver as luzes de Marfa, também conhecidas como luzes misteriosas de Marfa. O primeiro relato das luzes de Marfa foi em 1883. O vaqueiro Robert Reed Ellison relatou ter visto luzes ao longe. Ele pensou que as luzes eram uma fogueira. No dia seguinte, ele foi em direção às luzes para investigar. Ele não conseguiu encontrar nenhuma evidência de um incêndio. Outros informaram a Ellison que também avistaram as luzes. A origem das luzes não foi determinada. Décadas mais tarde, na Segunda Guerra Mundial, as luzes hipnotizaram e confundiram pilotos do aeródromo do exército de Midland. As luzes de Marfa, como as de Min Min, têm diversas cores. Podem ser vermelhas, azuis, rosa ou amarelas. Elas são vistas à noite e foram relatadas como tendo o tamanho de uma bola de basquete. Elas são vistas acima do horizonte. Uma coisa que as torna muito incomuns é que elas aparecem em uma área onde ninguém vive ou onde o terreno é difícil de percorrer. Então é improvável que uma pessoa esteja fazendo as luzes aparecerem. Naturalmente, há várias teorias sobre o que essas luzes poderiam ser. Assim como as luzes Min Min, questiona-se se as luzes de Marfa são também resultado de faróis ou fogueiras. Como mencionado, elas surgem onde ninguém reside e o terreno é árduo para atravessar. A teoria do objeto voador não identificado também foi proposta. 2 estudos sobre as luzes foram feitos. Um foi conduzido em 2004 pela Universidade do Texas, em Dallas, e então a Universidade Estadual do Texas conduziu um em 2008. Ambos deduziram que as luzes provavelmente vinham de faróis de carros, na rodovia 67 próxima dirigindo. Também deduziram que as luzes poderiam vir de pequenos incêndios. O professor Carl David Steven, da Universidade Estadual do Texas, disse: os faróis de Macara são vistos através de cerca de 15 milhas de ar do oeste do Texas, que é aquecido de maneira desigual pelo solo. Os raios de luz curvam e se dispersam levemente, tornando os faróis borrados e oscilantes, mesmo por um telescópio. É por isso que as estrelas cintilam. Mas Steven também disse: as verdadeiras luzes de Marfa não são faróis. Isso pode confundir, mas significa que as luzes que a maioria vê são de faróis ou fogueiras. Contudo, pode haver outro fenômeno luminoso inexplicado na região. Curiosamente, pessoas enxergam luzes olhando na direção contrária da estrada. Além disso, é raro ver as luzes. Em média, são vistas aproximadamente 24 dias ao ano. Outro problema é que a primeira visão das luzes foi em 1883, muito antes dos carros estarem dirigindo na rodovia para a área. Outra teoria é que as luzes são uma ilusão óptica chamada miragem superior ou fata morgana. A ilusão é difícil de explicar, mas acontece quando o ar quente está em cima do ar frio. É mais visto na água, mas também pode ser visto em terra. Um exemplo é ver um barco à distância e ele parece invertido, ou parece voar sobre a água. A miragem superior também é uma possível explicação para os morfolitos, porque o clima no oeste do Texas é exatamente o que é necessário para criar a ilusão. Existe uma teoria de que o gás do pântano, formado por fosfina e metano, pode inflamar ao entrar em contato com o oxigênio. Ocorre em pântanos e brejos. Mesmo sem pântanos ou brejos na região, as reservas de petróleo e outros elementos podem gerar gás de pântano. Finalmente, James Bunnell, um engenheiro aeroespacial aposentado, argumenta que as luzes são o resultado de uma carga piezoelétrica que ocorre quando a pressão é aplicada a minerais ou cristais.
Se quiser ver as luzes, pode ter sorte, independente da causa. Todos os anos em Marfa há um festival de luzes. 1. As luzes de Longdendale. Nosso destino final é o Vale de Longdendale, no distrito Peak, no norte da Inglaterra. Aqui estão as luzes de Longdendale. O Vale de Longdendale está entre os picos Shining Cloak e Bee Cloak. As luzes de Longdendale ou Fogueiras do Diabo têm sido avistadas há séculos. As luzes podem surgir como uma única ou em grupo. Elas se movem e são de cores diferentes. As luzes não são apenas misteriosas, mas têm sido muito confusas para as pessoas. Ocasionalmente, as luzes lembram lanternas de caminhantes. Por vezes, pessoas veem as luzes e temem que os caminhantes estejam perdidos. Equipes de resgate são enviadas, mas descobrem que ninguém está caminhando. Outras teorias foram propostas de que as luzes são obra de bruxaria. Alguns creem ser presságios de algo terrível, até morte. Assim como outras luzes no vídeo, as pessoas acreditam serem OVNIs. Teoricamente, OVNIs são plausíveis, pois as luzes misteriosas observadas ocorreram em 3 continentes diferentes. Outra crença é que as luzes de Longdale são o resultado do fogo de tochas de fantasmas de soldados romanos. Eles supostamente surgem na primeira lua cheia da primavera. Além das explicações paranormais, discutimos outras como faróis ou fogueiras nas 2 entradas anteriores. Outra possibilidade é ser luz de casas. Ou, como o aeroporto de Manchester é próximo, pode ser luz de aviões. Por fim, alguns acreditam que as luzes sejam lanternas de guardas florestais caçando raposas na área. Arthur Paul Devereux estudou as luzes de Longdendale e publicou 2 livros a respeito. Ele pensa que as luzes são devido a falhas geológicas em minerais. Ele afirmou que, em Derbyshire, existem inúmeras falhas geológicas, depósitos minerais, reservatórios e o peso da água sobre fissuras subterrâneas como falhas geológicas pode causar o movimento da Terra, o que poderia gerar o tipo de forças eletromagnéticas que podem produzir as luzes. O problema dessa teoria é que as luzes não são avistadas próximas ao solo. Elas são vistas flutuando a vários pés do chão. Independentemente de como são produzidas e de onde vêm, muitas pessoas têm experiência em vê-las. Um incidente ocorreu em 14 de fevereiro de 1995, quando Laverne Marshall dirigia na Snake Pass com sua filha e neto. Viram bolas de luz à frente do carro que os seguiram. Perceberam que as luzes circulavam o veículo. Ela disse que as luzes sumiram ao chegarem numa área com mais postes acesos. Não há explicação sobre o que eram, por que apareceram, ou mesmo por que desapareceram. Sean Wood reside onde as luzes são avistadas. Ele reside próximo à via onde Laverne e família viram as luzes. Ele afirmou ter visto as luzes muitas vezes desde os anos 80. Numa noite escura, ele pensou que alguém apontava uma lanterna pela janela da frente. Porém, percebeu que a luz diferia de uma lanterna. Chamou isso de brilho frio ao luar. Ele saiu para investigar a fonte das luzes e viu uma grande bola pulsante acima de sua casa. Relatos de pessoas avistando as luzes surgiram na década de 40, durante a Segunda Guerra Mundial. As pessoas explicaram as luzes na época, pensando que as luzes eram simplesmente devido à atividade militar. No fim, essas luzes, seja o que forem, cativaram a imaginação das pessoas. Apesar de algumas explicações científicas fornecerem respostas, elas não parecem abranger toda a magia das luzes. Se já viu essas luzes, nos diga qual explicação faz mais sentido para você. Obrigado por ver este vídeo. Esperamos que você tenha achado interessante. Se você achou interessante, por favor, certifique-se de se inscrever. Teremos um novo vídeo sobre o paranormal toda semana. Se recém descobriu este canal, confira também nosso outro, Criminally Listed. Temos mais de 325 vídeos de histórias de crimes estranhos e reais.
Você pode achar o Criminally Listed no youtube.com. Temos também um podcast sobre casos resolvidos, Criminally Listed Presents Into the Killing, disponível no Stitcher, Spotify, Amazon Music e onde mais se acham bons podcasts. Obrigado por assistir. Obrigado.